Esta CAT8, ainda assim caberia mais de 5.000 resultados. Quanto maior a categoria do teste, menos cabe. Ele tem mais números, né? Tem mais resultados numéricos, mais frequência. Porque o teste é feito por frequência. Então, quanto maior a categoria, mais alta a frequência, mais testes são feitos. Então, no CAT 6A cabe 12.000 e no CAT 8, para o módulo que faz CAT 8, né, cabe 5.000. Isso já com gráfico, com tudo, todos opcionais que você quer armazenar. Tá? Mas claro, não se recomenda deixar, né, até o fim, porque se você perder, perde tudo, né? Então vai backupando e, se for o caso, vai apagando para não ficar congestionado. Outros detalhes da configuração: separador decimal, aí tela de ferramentas também, ponto ou vírgula. O azulzinho é o que está selecionado, né? Ponto ou vírgula. Não influencia nada, só influencia na visualização do número, se é ponto ou se é vírgula. E como a gente falou, no relatório você muda isso, se quiser. Também comprimento, se é pés ou metros. Sugiro deixar em metros, que é o nosso dia a dia, mas também se quiser mudar isso, no relatório você consegue mudar só no relatório, certo? Se precisar. Período de espera: quanto tempo sem mexer vai primeiro apagar a tela e depois desligar o equipamento, para economizar bateria. Senão você sai, atender um telefone, fazer alguma coisa e aí ligado vai acabando a bateria. Então aqui para a tela de fundo você pode desativar isso, ou seja, ele não apaga a tela de fundo, ou 5, 10 ou 15 minutos. E desligamento, ou desativa, ou 10, 20 ou 30 minutos. Tá? Se apagar a luz de fundo, qualquer botão que você apertar ele volta, não perde nada. Se ele desligar, aí você perde, se você fez um teste e não salvou o resultado. Se não salvou, você perde. Tá? Então é bom sempre salvar logo, né? Agora, não recomendamos desligar, quer dizer, desativar o desligamento automático, porque se você desativar isso e você esquecer ligado, ele vai ficar ligado até acabar a bateria. Então, de noite, né, sem querer, se saiu e deixou ligado, no dia seguinte voltou, está sem bateria, porque ele vai ficar até o fim. Então, é melhor não desativar este. Esse até pode, não tem problema, mas esse não desativa. Aqui na aula é bom deixar 30 minutos, porque a gente está falando, né? E está aí, né? Então, para não desligar, deixa 30 minutos. Bom, aqui já vimos... Aqui fala não só da bateria, né? Aqui fala de quanto tempo ele desliga o remoto. A gente mexeu aqui, isso só funciona para a principal. O remoto é sempre 1 hora. 60 minutos sem mexer no remoto, ele desliga. E não tem como mudar isso para o remoto, tá? O remoto é sempre 60 minutos, desliga sozinho. Mas também não perde nada, porque ele não tem memória, não está armazenando nada, não perde nada. Só tem que ligar de novo, né? Se precisar. Agora, o legal é que se ele estiver conectado num link de par trançado e você iniciar o teste aqui, ele liga do outro lado, sozinho. Ele liga sozinho. Para fibra não, mas para par trançado ele liga sozinho. Então de repente deixou conectado no cabo ali, saiu para atender o telefone, ficou 1 hora fora, desligou lá. Você ligando o principal e mandando testar, ele liga o remoto. Só demora mais um pouquinho, né? Até ele ligar, mas liga. Tom sonoro é outra opção de configuração, que é ligado ou desligado, que é o bipzinho de teclado, né? Se você deixar ligado essa opção, toda vez que você apertar em qualquer coisa, vai bip, bip, bip. É igual celular. Celular. Aí geralmente é ruim, eu não gosto muito não. Mas vocês que sabem, né? Aqui na aula é bom deixar não, todo mundo pip, 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 pip. Mas no dia a dia vocês aí sabem, né? Tem gente que gosta de ter certeza que ele apertou alguma coisa e ter esse feedback aí, né? Como quiser. Frequência da linha elétrica, 50 ou 60 Hz. No Brasil é 60 Hz a frequência da linha elétrica, então vamos deixar 60 Hz. Para que serve isso? Quando eu estou operando com o equipamento ligado na tomada,
o equipamento vai ter um filtro nessa frequência para evitar que ruídos que venham pela rede elétrica possam afetar o resultado do teste de par trançado. Então por isso é bom deixar configurado corretamente, e no caso do Brasil é 60 Hz. Tá? Deixei 60. Tela é o brilho. Qual o brilho que você quer na tela? É que nem celular, se deixar um brilho forte, a bateria vai durar menos. Então não exagere no brilho, deixa um meio termo, suficiente para você enxergar, mas não muito para acabar a bateria. Você só vai aumentar isso se você estiver embaixo do sol, né? Porque aí você, para ver, tem que ter uma tela brilhante. Está no ambiente interno, abaixa isso. Tá. Mexeu aqui e você clicar nessa setinha, não muda nada. Você tem que mexer e dar concluído, para ele acertar realmente o brilho, senão não muda. Tudo bem? Vamos fazer uma revisãozinha, né? Qual a função do botão reiniciar série? Na troca da cabeça do permanente. Manutenção do conector. A gente vai trocar essa ponteirazinha aqui, você zera para você ver quanto é que está durando. Certo? Você consegue desabilitar a data de calibração no software do microPC? Não. Sempre vai gravado isso. Com que frequência o versível tem que ser calibrado? Uma vez por ano. Não. O versível calibra. Verdade, né? O versível não calibra. A módulo calibra, uma vez por ano. O versível não. Cuidado que na prova pode perguntar uma coisa ou outra, hein? Então na prova, veja bem o que está sendo perguntado. Está perguntando do módulo ou do versível? Cuidado. Qual o tempo de desligamento default da unidade remota? 60 minutos. 60 minutos. Como é que você muda o tempo de desligamento da unidade remota? Não muda. Não muda. Qual configuração tem mais impacto na duração da bateria? O brilho. O brilho da tela. Então, é isso. Eu marcar na prova? Se quiserem tirar foto das respostas, está em inglês. Está em inglês, mas ele É bom, né, professor? Ajuda, né? Põe no Google Tradutor. Se você pegar o Google Lens, ele já traduz tudo na hora. A prova em português ou inglês? Português. Algumas perguntas dessa sessão de revisão estão na prova também. Não são todas, mas tem uma ou outra que se repete na prova. Bom, se quiser é melhor desligar o equipamento por enquanto, e vai ficar um tempinho falando aqui sem mexer em nada. Então, para economizar a bateria, já desliga. Importante, né? O que esse equipamento faz? Né? É um certificador dos links de cabeamento. E o que significa ser um certificador? O que diferencia ele, por exemplo, de um equipamento que só testa? Por exemplo, relatório. Oi? Também relatório, mas não é só o relatório, né? Um multímetro lá, um voltímetro. Você põe na tomada, ele vai dizer qual a tensão, não é? Você está falando agora há pouco, né, das ferramentas. Então vamos supor que eu ponho nessa tomada aqui e der uma tomada 127 volts, põe ali, dá 150 volts. É bom ou ruim isso? Ruim. Ruim. Mas o voltímetro vai dizer que está ruim? Não. Não, só vai dizer o número, né? E se em vez de 127 está 80? Tá ruim, mas o multímetro fala alguma coisa? Não. Só o número, né? Isso é testado. O equipamento só testa, ele vai mostrar o resultado, e quem disse que está bom ou está ruim? A pessoa que está operando. Se tiver conhecimento. Exatamente. Se não for aqueles caras, né? Não está conversando aí que vem de bicicleta, das plantas, né? Aí ele não vai ter conhecimento, né?
Então a pessoa que tem o conhecimento operando o equipamento é que vai dizer se está bom ou está ruim, porque o equipamento não julga nada, ele só vai dizer qual o número que está ali. Baseado em norma, né? Então, o cara tem que basear em norma para dizer se está bom ou está ruim, né? O equipamento que, além de fazer o teste, já faz a comparação com a norma, esse é o certificador. Então, um certificador elétrico, você ia colocar na tomada, ia dar 150, ele ia dizer do lado, ó, ruim, fora de especificação. Se desse 80, ia dizer 80 volts, fora de especificação. 125, dentro da especificação. Então, se você tem um certificador, você tem que dizer qual norma que você vai usar, porque não tem uma norma só para você verificar. Tem várias normas. Cada assunto tem várias normas. Tem a norma do país, tem a norma dos Estados Unidos, tem norma internacional, tem norma na Alemanha, né? Onde é que você está no mundo? O equipamento serve para o mundo todo. Se você está no Brasil, vamos usar a norma brasileira. Se você está nos Estados Unidos, vamos usar a norma americana para dizer se está bom ou se está ruim. Pode até ser normas iguais, mas são que dizem a mesma coisa, mas são normas, né, diferentes. Então, o equipamento de certificação, ele faz o teste, compara com a norma e diz se está bom ou se está ruim. Mas para isso você tem que configurar qual a norma que você vai usar, porque o equipamento não sabe. O equipamento, né, ele chuta qualquer uma. Se você ligar o equipamento sem norma nenhuma, ele vai pegar uma, a primeira que ele encontrar ali, e usar. E pode não ser a que eu quero. Então, temos que entender que o certificador faz o teste e compara com uma norma, e essa norma eu tenho que dizer qual é. Isso pode ser a diferença entre o teste estar certo ou errado. Por exemplo, estou comparando, por exemplo, voltando à tomada. Se a tomada é 127 volts e eu disser a norma para 127 volts e der 210, ele vai dizer, está fora, certo? Mas se ao invés disso colocar a norma de 220 e der 210, tá bom. E aí? O que está certo? 210 era para estar certo ou era para estar errado? Qual norma que eu tenho que escolher? É de 127 ou é de 220? 220? Não. Não, é de 27, se você está operando de 127. Então, qual que eu estou operando? Então, operar 27. Eu não tenho como saber qual que é a correta se eu não souber qual que deveria ser, né? Exato. Na 210, será que era para ser 220 ou será que é para ser 127? Tem que saber o que É o equipamento que sabe isso? Não é o equipamento que sabe isso. É quem projetou a instalação, quem instalou. Aí você vem lá, o projeto é para ser o quê? É para ser 127. Ah, tá. Então vamos configurar com a norma de 127 e quando eu chegar nessa tomada ele vai dizer que está ruim. Agora, se era para ser 220, vamos configurar o equipamento para 220 e aí quando ele testar 210 ele vai dizer que está bom. Então, Quem manda é o projeto. oi? Quem manda é o projeto. É o projeto que tem que dizer. Aquilo era para ser o quê? Era para ser X. Então vamos configurar para ser X. Qual a norma que testa X? Vamos configurar. Aí se estiver fora do que essa norma diz, ele diz que está ruim. Né? Então, muito cuidado. Na hora que eu escolher qual norma usar, quem vai mandar nisso? Qual é o projeto? É para ser o quê? No nosso mundo aqui, a gente não vai escolher 110, 220. A gente vai escolher se é categoria 5E, 6, 6A, 7, 7A e 8. São as categorias que existem hoje aí pelo mundo. Né? 5E, 6, 6A, 7, 7A e 8. É a mesma coisa que 110 e 220. Se eu escolher errado, por exemplo, era para instalar CAT5E aqui. Eu instalei, não, era para instalar CAT6. O projeto é CAT6. Só que eu não sei disso, eu vou configurar o equipamento para 5E. Quando ele der o resultado aqui, vai fazer sentido o resultado do teste? Não. Eu configurei ele para 5E, mas o cabo era para ser CAT6. E eu testei como 5E. Aquele resultado, certo ou errado, vai refletir corretamente? Não. É que nem o 110 e 220, né? Se era para ser 220 e eu configurei para 127 e testei e deu falha, é falha mesmo? Isso aí, né? Acho que de configuração, né? falha foi da configuração, né?
Porque você está configurando uma categoria acima, né? Ou abaixo. Uma medida acima do que aquele que você tem ali na teste. Né? Ou abaixo. Também é um problema, né? Então, eu tenho que configurar para aquilo que está instalado. Se eu configurar para outra coisa, o resultado, seja ele passou ou falhou, não vale nada. Concordam com isso? Então é a mesma coisa. O que muda? Aqui vou mostrar duas normas que vão cobrir aí a maior parte das situações. Norma americana, que é a ANSI-TIA, e a norma internacional, ISO e EC. O equipamento tem não só essas, ele tem norma brasileira, tem norma europeia, japonesa, tem um monte, né? Tem dezenas de normas. Mas explicando essas duas é o suficiente, porque se precisar de uma terceira, você vai encontrar lá a terceira, a quarta que você precisar. Importante entender o mecanismo. Dentro dessas normas tem a especificação das categorias do cabeamento, como eu falei, 5E, 6, 6A, etc. O que muda entre essas categorias? Que testes têm que ser feitos, em que frequências elétricas e qual o resultado esperado. Então, a primeira coisa que muda entre as categorias é a frequência. 3, 5E, 3 eu nem falei porque ninguém compra categoria 3, embora exista na norma ainda, né? Então, categoria 3, você testa até 16 MHz, 5E até 100 MHz, 6, 250 MHz, 6A, 500 MHz e assim por diante. Cada categoria é elaborada para até uma certa frequência. Por que vai aumentando a frequência? Porque essas categorias maiores são para rodar em velocidades maiores de rede. E para eu conseguir comunicar a velocidade maior, eu preciso de maior frequência de sinal elétrico. Agora, essa frequência aí seria par. Cada condutor, cada par vai trabalhar com essa frequência. Até essa frequência, né? Ele é certificado para até essa frequência. Tá. Então, exemplo, né? A categoria 3, eu consigo trafegar até o 10 base T, que é 10 megabits. Categoria 5E, eu consigo trafegar até 1 GB, que é o 1000 base T, mas pode suportar 2,5 GB e 5 GB às vezes. Depende do tamanho do cabo. Então, né? É que foi feita essas categorias depois da categoria 50, então não é garantido. Né? 6 pode suportar 10 GB, mas não recomendo, porque 10 GB também só em links curtos. Se eu quero 100 metros, também tem que ficar no 1, 2,5 e 5. 6A suporta 10 GB, 8, 25 e 40 GB. Tá. Então, cada categoria foi feita para suportar uma certa frequência elétrica que suporta uma certa velocidade de transmissão. Então, quando eu configuro o equipamento, categoria 6, estou configurando o equipamento para a norma de CAT6. Eu estou dizendo para ele que eu tenho que usar essa norma, e essa norma vai pegar testes até 250 MHz, quais são os testes e, mais importante, que resultados eu espero de cada teste. Tá? Assim como a tomada elétrica, se eu configurar para 127 volts, qual o resultado bom para volts? 127, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, certo? Se eu configurar para 220, qual o resultado bom? 220, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, certo? Mesma coisa aqui. Quando eu configuro uma categoria, ele vai ter uma resposta, um valor bom, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Se der muito para baixo, muito para cima, ele pode dar falha. Então, se eu errar a categoria, eu vou errar o teste, vou testar coisa errada, que não corresponde ao cabeamento que eu instalei. Tá? Isso na hora do teste você vai configurar ele aqui. Configuro. É o que a gente vai ver provavelmente depois do almoço, como é que a gente configura isso. Onde a gente acha essas informações e como é que a gente configura. Porque isso vai mudar o teste, né? Vai mudar totalmente o teste. Que testes vão ser feitos e, principalmente, que resultados esperar de cada teste. E esse resultado esperado tem que ser de acordo com o que está instalado, né? Não com o que eu quero. É com o que está instalado, com o que deveria estar instalado, né?
Tudo bem? No equipamento, vocês vão ver essa informação com o nome de limite de teste. Então, quando vocês forem configurar, está lá, limite de teste. O que é isso? É qual norma que você vai utilizar de categoria. Porque dentro da norma veio o quê? Os testes e o limite para cada teste. Na verdade, aqui eu estou dando um exemplo de energia, né? Que não pode estar nem muito acima nem muito abaixo. No caso do cabeamento, eu não posso estar abaixo. Acima eu posso à vontade. Porque acima significa melhor. Então não tem um limite para cima, tem um limite para baixo. Não posso ser pior do que um resultado, posso ser melhor. Por isso que ele chama limite, né? É uma linha vermelhazinha que se o meu resultado está abaixo disso, ele dá falha. Se está igual ou acima, dá passa. Igual no caso, se usar de categoria 8 ali, para certificar o CAT 7, vai dar diferença ou não? Dá, porque ele vai exigir maior, mais, né? Quando você escolhe um limite mais alto, ele vai requerer resultados correspondentes. E se o cabo for inferior, ele não vai conseguir corresponder. Não vai chegar lá. Então, quando você escolhe um limite acima do cabo que está lá, é muito provável que dê falha. Digo provável, porque às vezes dependendo da distância e tal, até passa. Que nem se passar um cabeamento, tem que chegar no máximo aí 92 a 93 metros. Porque tem a metade 100, do patch cord. Se ele chegar no 98 já vai passar mais com asterisco. Aí já se dá for bom. perca. Se for bom. Senão vai passar vermelho, feio. Então por isso que eu tenho que escolher a norma correta, para eu testar corretamente. No caso, na hora que você escolhe o protocolo para fazer o teste no aparelho, ele chega a enviar sinais a mais para fazer um teste para mais, ou ele dá o limite da categoria, por exemplo? Ele manda sinal até aquela frequência ali. Então, se você testar um CAT 6, ele vai mandar sinal até 250 MHz. Só até aquilo ali, não vai mandar nada para mais para saber se está melhor. Até manda um pouquinho mais, mas para a norma não interessa. Para classificar o cabo não interessa. Sim. Mas o CAT 6A ele manda até 500. Para CAT 8 ele manda até 2000. Ele não vai mandar mais potência para testar se está superior à qualidade. Normalmente não. Não, né? Não, ele vai mandar até aquela frequência. Até aquela frequência. A exceção é até o CAT 6 ele manda um pouquinho mais. Mas para a norma não influencia muito. Né? Uma dúvida. Mas isso assim, o funcionamento do aparelho, ele não vai mandar mais da frequência para fazer o teste. Não precisa mandar mais. Ele só testa até aquela frequência. Que nem relação permanente link, tem esse limite aí de 100 metros, né? Juntando com o patch cord. Porque se a gente está certificando com o canal, passou de 100 metros ele certifica passa. Eu vou falar isso. Porque passou de 100 às vezes passa, né? Que ele não entende, né? Que tem não vou falar agora para sim. Eu fui muito além. Você foi além, mas isso à tarde entre Mas é importante entender aqui que cada categoria tem uma quantidade de testes, uma frequência máxima do teste e o resultado esperado. E que tem que corresponder ao cabeamento que você projetou para estar instalado. Se você testar algo a mais do que o cabeamento instalado, pode dar falha. Ele vai dar sempre negativo. Na verdade, se refere bem Você usar um protocolo maior com um cabo menor. Processo, né? Então, quando o cara estabelece que é 100 metros, não quer dizer que não vai funcionar, não vai passar. Mas não vamos entrar nisso agora. Vamos entender o que é testado primeiro para entender o porquê que passa e o que não passa. Né? O contrário também é ruim. Por exemplo, você instala um CAT 6A. Se você falar que é CAT 8, pode não passar porque ele vai ter testes muito mais exigentes do que o CAT 6A, certo? Mas se eu falar que é CAT 5E, é muito provável que vai passar mesmo com algum problema. Porque eu não vou testar toda a potencialidade do 6A, estou testando muito menos. Então eu não estou certificando corretamente. Estou certificando como CAT 5E. Então, se eu usar como CAT 5E para aplicações que rodam em 5E, tudo bem. Mas se for rodar uma aplicação que exige um 6A, aí pode não dar certo. Porque eu não testei toda a potencialidade do 6A, testei só
até o 5. Com 6 MHz. Né? Essa aí é não testei o a resto. pergunta da potência até, para entender isso aí. Só não confundir a frequência com a potência. A frequência no é a quantos picos, quantas ondas tem por segundo. A potência é a amplitude, quão forte é o sinal. Né? Então ele não manda a frequência além. Então se você testou como 5E e passou, eu garanti 5E. Se você quiser usar alguma coisa além, eu teria que se certificar de novo. Então se o meu cabo é Cat6A e eu certificar como 5E, eu não tenho a certeza de que ele vai rodar tudo que o 6A roda. Faz sentido isso? Não é a certificação certa, né? Não é a certa. Pode ser válida se o cliente quiser assim. Mas que não é a certa, não é a certa, né? Se você instalou 6A, eu quero certificar como 6A, não como 5E, como 6. Mesmo que eu use ativos ali de 5E, por exemplo, do chatcore, que vai engargalar vai engargalar. Então, por isso que, de repente, se eu não vou ter equipamento, se o resto não é 6A, de repente não faz sentido eu certificar como 6A. Então, em relação ao 6A, tem dois tipos, né? Tem o que é blindado e não blindado, né? Que é o FTP, certo? Em relação a aí não muda o é teste. igual? Não muda nada. Pobre é o mesmo, né? Tudo igual. Performance tem que ser mesmo. Não Tudo vai que falar. muda só que tem uma ferramenta. Tem a blindagem para evitar ruídos. Tem. Né? Mas o desempenho tem que ser igual, com ou sem blindagem. Tudo bem? Agora, tem a norma americana e tem a internacional. O que muda aqui? Você vê que aqui os nomes são diferentes, né? Classe C, D, E, F. Diferente daqueles. Mas são mais ou menos as mesmas coisas. O que muda? Antes de entender o porquê que aqui chama de classe, vamos entender uma outra coisa. Vamos falar de categoria 6. Né? Eu vou instalar uma rede que tem que ser categoria 6 porque eu quero rodar 2,5 GB, sei lá. Aí você compra os cabos categoria 6. E os conectores, tem que ser categoria 6 também? Tem, porque o sinal vai passar por eles, né? Então o conector, PET pênio, PET cord também tem que ser categoria 6. Então beleza, eu compro cabo categoria 6, PET pênio categoria 6, tomadinha categoria 6, PET cord categoria 6. E aí lanço um cabo de 250 metros e põe os conectores Cat6. Eu vou rodar a velocidade que eu quero? Não. Mas o tal é tudo Cat6? Qual é o problema? Distância. Tá, então vamos deixar dentro dos 100 metros. Só que aí eu coloco 6 emendas no meio do caminho. Vai funcionar? Também não vai. Mas não tá tudo Cat6? Então, parece que nem no gráfico da fibra ótica, cheio de degrauzinho no meio. Então, conclusão, não bastam os componentes serem da categoria, eu tenho que seguir umas regras de montagem também. A norma define qual o comprimento máximo e quantas conexões no máximo eu posso ter nesse link. E, de repente, a distância mínima entre uma conexão e outra, que é o que tem na norma também, entre o PET pênio aqui do rack até o conector lá na ponta, tem que ser no mínimo 15 metros o recomendado. Então tem essas distâncias máximas, mínimas e quantidades máximas de conexões que eu posso ter para eu permanecer com o desempenho. Então você tem que entender que tem duas coisas: a categoria do componente, cabo, conector, e a categoria do link. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu usar os componentes certos, mas a regra eu não seguir, passar dos tamanhos, passar das quantidades de conexões, eu não tenho link na categoria que eu quero. O componente pode estar certo, mas o link não é da categoria 6. E isso serve para qualquer categoria. Todas as categorias têm as regras da topologia. Então, quando a norma, seja nacional ou internacional, fala da categoria, ela fala dos componentes, qual o desempenho de cada componente e quais os comprimentos máximos, mínimos e quantidades de conexões que eu posso ter para poder garantir esse desempenho. Não é só usar o componente de qualquer jeito. Então, para diferenciar as duas coisas, componentes eu tenho uma categoria e quando eu monto o link eu tenho uma categoria do link. Então, para eu ter um link Cat6, não basta ter os componentes Cat6, tem que ter componentes Cat6 e seguir as regras do Cat6. Isso serve para qualquer categoria. Senão não tem o link categoria 6. Eu posso ter os componentes categoria 6, mas o link não é categoria 6. Devido à distância e conectorização, vai cair a qualidade do sinal na rede. Exatamente. Aí que a ISO
para justamente diferenciar, mudou o nome. Componente na ISO continua chamando categoria 6, 6A, 5E. Só que o link daquela categoria ele chama de classe. Então na norma ISO, a classe D significa que eu usei componentes categoria 5E e todas as regras de montagem foram seguidas. Aí eu tenho o link classe D. Classe E é a mesma coisa, categoria 6. Componentes todos categoria 6, só que eu usei as regras corretas e aí o link é classe E. Então quando eu tenho o link da classe que eu quero, eu sei que está tudo certinho, não só os componentes, mas as montagens todas, distâncias e quantidades corretas para dar o desempenho daquele link. Porque o que eu quero é o link funcionando, não o componente. Não interessa se o cabo está bom, se o conector está bom, se está mal, né, a distância não está correta. O que interessa para mim é o link inteiro funcionando, não pedaço. Tá? Então a norma da ISO chama de classe quando eu tenho o link com todos os componentes daquela categoria correspondente. Tá? A norma americana não diferencia, chama as duas coisas de categoria, tanto o componente quanto o link. A norma da ISO diferencia. Classe é o link inteiro, componente é categoria, mas aí é semelhante. Então tem até uma tabelinha mostrando categoria e classe, a correspondência. O que é 5E? Classe D. O que é o 6? É o E, 6A, EA, e 8 a ISO chama de 1 e 2. Classe 1 e 2. Mas não vamos focar muito aqui não, porque ninguém no Brasil usa ainda, né? E as frequências. Tudo bem? Então se eu falar, testa um link classe E, você vai testar o quê? É categoria 6. Mas é o link. Né? Importante, esse equipamento, como qualquer concorrente dele, de outros fabricantes, foi feito para testar link, não componente. Eu não comprei esse equipamento para testar um conector, um patch pen numa tomada, ou um patch cord, ou um pedaço de cabo. É para testar o link todo montado. Passou o cabo, crimpou as pontas, aí eu vou testar. Ele testa link, ele não testa componente. Para testar componente são outros equipamentos que tem em laboratório, lá nas fábricas. Mas ele acusa se o conector tiver um problema. Ele tem umas funções que pode ajudar você a dizer qual é o ponto com problema, mas o objetivo dele não é testar o componente. Sim, sim. O que ele testa é o link. Eu testei uns cabos lá na Praia Grande e um dos conectores oxidou. E aí deu falha. Ele mas é um recurso recurso extra para ajudar o diagnóstico. Isso, no diagnóstico. Mas o objetivo não é testar o componente. Sim. Ele não vai certificar o componente. Sim. Ele certifica o link. Aí se falhou, ele tem uns recursos para te ajudar. Mas ele não certifica componente, ele certifica o link. Qualquer que seja a categoria. Na fibra ótica ele dá, né, a distância, aonde é emenda mecânica, onde é fusão. Aí, fibra são aí ele já outros dá a testes. leitura da distância. Lá na fibra a gente vai entender como é que é isso aí, né? Mas aqui no cabo par trançado, a certificação é do link todo, não é do componente. Marcelo, é fácil de achar as normas referentes aos links, por exemplo, no link CAT6 eu posso usar quantas emendas? Você compra a norma nacional. A 14565 é a norma nacional que fala por isso. Deve custar nem R$200. E o bom é que tem português. É difícil achar ela para baixar gratuitamente, porque o pessoal geralmente quando você acha é uma versão antiga, não é a última. A última acho que é 2019. Né? Qual é o número mesmo da norma? 14565. Compra onde? A BNT. 14565. Nacionais tem umas 6 ou 7 normas nacionais de cabeamento. Tá? Essa é a principal porque define as categorias e essas regrinhas que a gente falou de tamanho, comprimento, distância. Tá tudo na 14. Oi? Isso para cobre ou é... Não, ela é para fibra também. Mas a parte principal dela vai ser essa questão do cobre aí. Para teste de fibra, tem uma mais recente que foi feita, que é a 16869 parte 2. Mas depois eu vejo o nome com certeza. Tá, depois, quando a gente for falar de fibra, daí eu
pega o nome dessa norma. Lá no lado assim, a gente sempre tem muita dúvida assim, do que pode, o que não pode. O melhor é comprar a norma. Porque o mais ouve no mercado é o cara falar, a norma diz isso, a norma diz aquilo, mas o cara nunca nem leu a norma. Exatamente. Então você não confia nessa. Você vai e compra a norma. No caso a brasileira básica, 14565. E quando fala de infraestrutura, tipo, para pôr cabeamento, né? Não elétrico, infraestrutura para pôr cabeamento. Qual o tamanho máximo do eletroduto, curva, taxa de ocupação? É 16415. 16415. Ela vai dizer tudo isso aí. Para cabeamento estruturado, né? Qual é o tamanho máximo da calha, curvatura, essas coisas todas. Como é que eu sei isso? Porque eu sou da comissão de estudos dessa norma, né? Inclusive eu estou faltando na reunião de hoje para estar aqui, porque é uma vez por mês, e esse mês vai ser sempre no primeira quarta-feira, no segundo. Segunda quarta-feira do mês, que é hoje. Aí eu não vou poder. Hoje é uma exceção, né? Geralmente eu não consigo, porque marca o curso bem no dia, né? Já não vou conseguir no próximo também, eu acho que também tem um outro curso marcado, né? Fazer o quê, né? É voluntário mesmo, né? Daqui a pouco discurso por falta. Às vezes eu fico quase um ano sem ir, porque todo mês tem curso bem naquela data, né? Mas eu estou na mesma. Então. Esquema por causa da simplicidade. Você faz parte da comissão? E cai jeito no dia que não dá, né? Tem reunião, tem alguma outra coisa. Agora está mais fácil que está sendo online, né? Então isso já era na Paulista, e de casa da Paulista 1h30 de trânsito, né? Então sendo online já ficou bem melhor, né? Mas nem sempre dá, né? E hoje seria a última reunião para a norma de AIM, né? Que é justamente do Envision lá, que seria a norma nacional para especificações do sistema de monitoramento do cabeamento, né? Sistema de gerenciamento automatizado do cabeamento. E aí estamos finalmente dessa norma que deve, terminando hoje, vai para a consulta popular, então acho que antes do final do ano está pronta, mas não vai dar. Mas tem uma meia dúzia de normas já prontas aí. A 14565 é muito importante, 16415 é importante por causa da infraestrutura, e tem outras que eu vou comentando aí ao longo do curso que são importantes, por exemplo a de teste de fibra ótica, que é essa 16869 parte 2, que define todos os testes que podem ser feitos em fibra ótica, seja com Power Meter ou TDE. É o que a gente vai fazer. 16869. Depois me lembra de eu confirmar, porque eu confundo às vezes um número verde aí, é muito número, né? Não é difícil achar. Bom, então o equipamento certifica o link. E o link é uma classe, se for você escolher uma norma da ISO, e se for uma norma americana, o link vai ter o nome de categoria também. Mas saiba que você não está testando o componente, está testando o link daquela categoria, que depende dessas regras de distâncias e quantidade de conexões. Tudo bem? E aqui as frequências. E aqui os módulos. Lembra que eu falei que tem vários módulos conversíveis para fazer o teste de par trançado? O que está aí na máquina é o 5000, certo? Ele testa até CAT 7A, né? Que seria componente da classe FA, que é a categoria 7A de componente, até 1000 MHz. Embora no Brasil é muito raro usar o F e o FA, né? O máximo normalmente é até o 6A. Aí tem o 600 que só testa até 6A, que é mais barato inclusive, claro. E tem o 8000 que testa inclusive o categoria 8. 5.000 mais barato. Do que o 600? Do que o DSX, o 5.000. Não, mas mais barato que o 600? Não. O 600 é 5.000 mais barato do que o... Ah, tá, desculpa, eu estava entendendo errado. Então o 600 é 5.000 a menos que o 5.000. É, 5.000 reais. Se for comprar no distribuidor hoje, a briga é essa. E a maior parte das pessoas não vai 170 precisar. conto, compra logo. Não, é 56, 60 ou 5.000, ou até 50, foi 50 quanto pediu, 54. 54 mil. Ou foi 53, foi esse maluco, 54. Vai no No final não valeu, 5.000, a né? gente enforca e compra o modular. Porque você nunca sabe se vai precisar, né, do 7. E aí tem o 8. Então aí vai de acordo com a necessidade. Agora, o bom é que o Versive ele acerta os três. Então você pode ter esse equipamento e amanhã precisar dos 600 ou do 8000, não precisa comprar tudo. Compra só um par de módulos.
né? Só a parte de módulos, não precisa tudo de novo. Por exemplo, se eu tiver um DSX 600, eu posso comprar os módulos do 8000. Facilitou bastante, né? Inclusive para calibração, porque antes tinha que mandar o equipamento todo, e era um peso, era mais equipamento. E agora parado, que você sai um novo módulo, também não compra tudo de novo, compra um módulo, né? Com o DTX não, ele tinha aquela limitação, sai a nova categoria e joga fora inteiro, né? E esse aceita os módulos óticos também, que também com o tempo vai mudando e não precisa jogar fora a carcaça, né? O framework dele, né? Agora, cuidado que os adaptadores podem mudar. Por exemplo, quando você compra o 8000, esse adaptador de link não funciona mais porque o próprio adaptador de link tem uma limitação de categoria. Esse adaptador de link é até 6A. Se você quiser testar 8, tem que comprar 8000 e o próprio adaptador de link dele. Então tem que notar que às vezes o adaptador de link também tem que mudar. Mas vai ser mais barato do que comprar um aparelho completo. Sim, com certeza, né? Pode começar com o menor e ir comprando aos poucos os módulos. Bom, uma coisa que está nas normas, pinagem. Acho que todo mundo conhece o A e o B, né? Alguém não conhece? Se não conhece, você fala, hein? Bom, tem os dois. Não vou dizer qual que é melhor, porque não tem melhor, depende do cliente, qual vai usar, do fabricante que está fornecendo o cabeamento, qual é mais comum. Mas não importa, o A e o B são as duas maneiras que as normas todas definem, ou você usa um, usa outro. Eles vieram do padrão USOC americano, que é padrão para telefonia, e foi adaptado para dados. Tanto é que você vê que os 4 pinos centrais, 3, 4, 5, 6, eles têm o mesmo esquema de ligação do USOC ainda, né? Os 2 pinos centrais, o 4 e 5 é um par, e o 3 e 6 é outro par. O que mudou é um 2 e 7 e 8, porque antes era 2 com 7 e 1 com 8, agora é 1 com 2 e 7 com 8. Tá, isso é o que muda, né? Do USOC, que é só telefonia. Mas por que foi baseado nele? Porque pelo menos é um cabeamento que se você for plugar um telefone analógico vai funcionar, porque o telefone analógico usa os 2 pinos do meio. E se for aquele telefone que precisa de 2 pares, ainda assim funciona, porque é igual ao esquema de telefonia no do meio e nos próximos 2 pares. Então ele funciona tanto para telefonia analógica, que quase ninguém mais usa também, né? E dados. Então o A e o B são os dois atuais, né? O que muda do A para o B? Posição do verde com o laranja só, né? Qual que é o par 2, qual que é o par 3 aí, né? 1, 2 laranja é a pinagem B, 1, 2 verde é a pinagem A. É isso que muda. Então não tem melhor pior. Agora, o equipamento vai checar isso? Vai. Só que o equipamento não enxerga a cor de fio. Então se você ligar um par no 45, um par no 36, um par no 12, um par no 78, independente de qual cor seja, ele vai falar que tá bom. É só para identificação, né? Ele vai referenciar porque você vai informar para ele, ó, eu quero usando o A. Então, se ele vê que 1 e 2 está correto, ele vai dizer que é o verde, mesmo que não seja verde. Se você embaralhou lá, o problema é seu, né? Exatamente. Agora, o que ele vai acusar? Se uma ponta está de um jeito, a outra está do outro. Aí vai ter inversão, pino aberto, aí ele vai acusar. Você mostra as cores, mas tipo, onde ele era para estar mostrando no lugar certo, ele vai mostrar que está indo na outra. Se mudou, né? Agora, se não mudou, tá certo? Os dois lados estão iguais. Mas se o cara trocou a cor inteira, ele não vai saber. Se ele trocou o azul com o marrom, mas dos dois lados, o equipamento vai dizer que está certo. É isso. Porque ele não sabe que a cor azul está ali. Ou é marrom. Pelo menos deu certo. Ele vai funcionar. Vai de um jeito de um lado e aí que não funciona. Porque se fizer os dois lados iguais, vai funcionar. Nem sempre, né? Nem sempre. Quando é que não funciona quando o cara faz os dois iguais? É esse que é o detalhe. Se trocar o par inteiro, que nem azul com laranja, trocou inteiro. Onde é azul pôs laranja, onde é laranja pôs azul. Dos dois lados, funciona. O equipamento nem vai detectar. Agora, se trocar só um fio, aí não funciona. Mesmo que seja igual dos dois lados. Por exemplo, colocar aqui branco laranja e aqui verde. Reparei que eu troquei isso com esse, certo? Mas se eu do outro lado fizer igualzinho, não funciona. Vai dar invertido, não vai dar split pair, é outro problema.
Ele não vai inverter. E se eu colocar do outro lado também invertido, não está invertendo nada, né? Porque eu vou ter branco laranja no 2 e branco laranja no 2 do outro lado. Eu vou ter verde no 3 e verde no 3 do outro lado. Não inverteu nada. Não gera nada. Mas ele vai detectar isso. E por quê? Porque se eu trocar a cor inteira, tudo bem. E se eu trocar só um fio para o outro, dos dois lados, muda a sequência, né? O problema é o mais complexo. O equipamento de rede, ele usa 4 transmissores, 4 portas de comunicação. Cada porta é um par de fios. Então ele tem uma porta de comunicação 1, 2, é uma porta. Outra porta é o 3, 6. Outra porta é o 4, 5. Outra porta é o 7, 8. Em cada porta ele manda um sinal. E esse sinal é dividido em 2 fios. A transmissão é chamada de modo balanceado ou modo diferencial. Como é que é isso? Eu quero mandar um monte de 1 e 0, certo? Esse 1 e 0 se transforma em onda. E aí, para ir no par, como é que vai uma onda num par? Não tem. Orestes, não sei se tem como você conseguir depois um flip chart ou um quadro magnético. Eu acho que tem ali um quadro ali atrás. Ah, tá aqui atrás. Então eu vou tirar daqui de trás. Peraí. Tava escondidinho aí. Mas é muito da hora subir e descer. Sabe que a gente Puxa uma vez e depois vai entender. Não dá pra ver, não para, não. Coloca até aqui. Será que se eu deixar até aqui? não dá. Menorzinho. Se eu deixar até aqui, mas é ruim desenho. Então vamos colocar. Agora o par Olha como é que fala. vai sair. Você não pode pegar. O par, mas a gente vai cair igual. Mas vai bater, vai bater. Só deixar o baixo ali. Baixa aí, vamos ver. Tá? Para o pessoal ver. Dá para ver aqui, né? Legal. Todo mundo tá desse lado, né? Tá bom. Aqui no quarto lançado eu não vou desenhar tanto, mas na fibra tem que desenhar já. Então eu tenho uma sequência de 1s e 0s. Isso vai virar uma onda, certo? Só que eu tenho 2 fios para transmitir. No caso, um par, ou é o laranja, ou o verde, ou o azul, ou o marrom, não importa. Como é que uma onda vai em 2 fios? Diferente da transmissão que acontece em coaxial ou em outros tipos de transmissão não balanceada, não é um sinal aqui e 0 aqui que é o terra. Não é assim. O que ele vai fazer é pegar essa onda e fazer uma outra que é uma imagem do espelho dessa daqui. Ao contrário. E uma vai por um fio e outra vai por outro fio do mesmo par. Para que isso? Quando vem uma interferência externa, ela vai afetar os dois igualmente, no mesmo lugar. Quando chega do outro lado, ele vai somar, ele vai inverter de novo essa daqui e somar com aquela. Então ele vai pegar uma delas, inverte a outra, essa aqui ficou com esse pico aqui. Essa outra inverte, vai ficar com o pico ao contrário. Isso vai se anular. E vai acabar com o ruído que veio de fora. Então a transmissão balanceada é assim, ele decompõe em duas, uma imagem do espelho de outra, e quando chega do outro lado, inverte e soma de novo. Todo o ruído em modo comum que vem de fora, ele vai ser cancelado nessa. Então por isso que usa o par para transmitir, não é um fio, é um par. Eu dependo do par bonitinho para transmitir. Agora, se eu inverter esse com esse, o que vai acontecer? Quando eu for jogar
essa parte do sinal vai no branco laranja e essa parte do sinal vai no branco do verde, que é outro par. E para isso funcionar, os dois fios têm que estar enrolados junto. Eu não posso pegar uma parte desse sinal e num par e outra parte no outro par, porque daí não vai acabar com o ruído mais. Porque a interferência não vai pegar igual nos dois pares. Só vai pegar igual nos dois fios do mesmo par, porque eles estão grudados ali. Então não vai acabar com o ruído. Pelo contrário, vai aumentar o ruído. Porque eu vou ter dois fios enrolados Vai ter dois pares com dois de sinais efeito. diferentes. Não vão se cancelar. Que não vão se cancelar, vão se piorar. Porque os dois estão Vou gerar grudados. ruído em outro canal. Vai gerar ruído. Então se eu inverter o branco, o verde com o laranja, pode ser qualquer um aqui, né? Pode ser o verde com o azul com o marrom, não importa. Se eu pegar um fio com o outro, eu vou no mesmo par ter dois sinais diferentes. No final ele não espelha o sinal para poder eliminar o ruído. Né? Não vai eliminar, vai piorar o Ele ruído. amplifica o problema. Amplifica o problema. Então, por isso eu não posso inverter um fio com o outro. Eu posso inverter o par inteirinho, porque aí tanto faz se isso aqui vai do azul, no laranja, no verde ou no marrom. Desde que os dois fios sejam do mesmo par, não de par diferente. Mesmo que do outro lado está igualzinho. Quando você vai olhar a composição, a confecção do próprio cabo, você percebe que a torção É de diferente. cada par de fio é diferente. É diferente. Se você botar todos os quatro juntos, cada um tem um tipo de torção. Que não Exatamente. se coincide nunca. É o passo de trançamento é diferente. Tem cabo que esse passo de torção vai mudando ao longo do cabo, inclusive. Ele vai Não é igual. fazendo uma elipse. É. Não, mas o próprio cada par, se você olhar cada par isoladamente, tem cabo que um par fica mais trançado, depois ele mesmo fica menos, depois fica mais de novo. Depende do modelo do cabo. Esse é um modelo específico, né? Mas pode existir, né? Para reduzir ainda mais o acoplamento entre eles, né? Então é para isso que serve. Então, se eu inverter alguns fios ali aleatoriamente, mesmo que do outro lado esteja igual, o equipamento vai detectar por causa desse ruído monstro que vai acontecer aí dentro. Então, a pinagem existe não por estética, você tem que usar porque senão vai baralhar o sinal e não vai proteger contra ruído. Tá? Então o equipamento vai detectar isso. Se você inverter só um fio com o outro, dos dois lados, aquele testador de LED não pega, porque o pino-pino vai estar ok. Mas esse equipamento pega porque ele vai jogar a frequência e vai ver o ruído que vai acontecer de um par para o outro. E aí ele vai detectar e vai chamar isso de par dividido. É claro que ele detecta as coisas mais simples, é o par aberto, né? Você tem um fio interrompido, cruzamento, né? Você põe de um lado de um jeito, do outro você inverteu, ele vai detectar, curto ele vai detectar, né? Agora esse é um problema um pouco mais difícil de detectar no detectorzinho de LED, mas esse equipamento detecta, tudo bem? E como eu falei, como o equipamento não vê cor do fio, o que ele vai documentar ali no relatório é a cor que você informou no projeto. Se você diz que é A, ele vai usar a sequência de cores A. Se você diz que é B, ele vai dizer que é sequência B. Mas o que está garantido é que não está misturado ali no meio. Tudo bem? Está claro isso? E esse é o teste mais básico de qualquer norma, de qualquer categoria. Ver a continuidade dos 8 fios, ou seja, ver se nenhum deles está interrompido ou em curto, e ver se a pinagem está na sequência correta, de 1 a 8, todos conectados no lugar certo. Esse é o teste mais básico possível de fazer no cabeamento, e na fibra ótica vai ser a mesma coisa. Quando a gente falar de fibra ótica amanhã, eu vou dizer que o mais básico teste também é a continuidade de cada via da fibra, e se eu não invertir nenhuma, que é a polaridade da fibra. Então, é o mais básico, tanto para a par trançada quanto para a fibra. O equipamento também segue padrão, né? A Fluke ou qualquer outro não vai fazer da cabeça dela no equipamento testar o que ela quer. O que vai ser testado, com que precisão, com que frequências também é objeto de norma, tanto na americana quanto internacional. E as normas nacionais, como são baseadas nas ISO, também vai apontar para as mesmas normas internacionais. Não vai criar nada aí, né? Tudo bem? O equipamento que vocês estão na mão aí, ele é nível 5. Ele testa até classe FA.
O 600, né, o DSI 600, ele é nível 3E. Ele testa até a classe EA, ou seja, categoria 6A. E o DSI 8000 é nível 2G. Ele testa até a categoria 8. Então, se o equipamento é determinado nível, não adianta querer fazer algum upgrade nele para virar um nível acima. Isso é a limitação do equipamento. No caso do equipamento, o módulo. É o módulo que tem essa limitação, não é o versível. É o módulo. Então, por isso que no mesmo versível tem os 3 módulos, né? Os 600, os 5000 e 8000. Cada um é um nível diferente. Bom, limites de teste, isso é importantíssimo, né? O pessoal confunde direto isso daqui. Lembra que eu falei que o equipamento certifica o link, não é o componente? O que tem no link de cabeamento de par trançado? Esquece fibra agora. É o cabo que você lançou, do rack até o usuário. O que mais? Conector numa ponta, na outra. O que mais que eu posso ter? Os patch cords, né? Eu posso ter conexão no meio? Dá, a norma permite até 2. Não é emenda, são conexões específicas que eu vou explicar aqui já rapidamente, porque o objetivo não é projeto de cabeamento, mas só para vocês entenderem o que são essas 2 conexões permitidas. Mas não é obrigado a ter, então o mínimo é 2, né? Uma no rack, que é o patch panel, e outra que é a tomadinha aqui na mesa do usuário. Essas são as 2 conexões no mínimo que eu vou ter. E os patch cords. Mas eu posso ter essas 2 conexões extras no meio do caminho. Tudo bem? O protetor de surto seria? Não. Seria. Eu já vou falar. Tá. O espelhamento? Espelhamento é uma delas, ponto de consolidação é outra. Eu já vou explicar. Bom, isso é o que está na regra do cabeamento. Agora, a gente não explicou o que é testado, mas basicamente você testa se o sinal está chegando bem do outro lado. Depois do almoço a gente vai detalhar o teste por teste. Mas basicamente a gente vai testar se o sinal elétrico vai chegar direitinho do outro lado. Será que ele chega igualzinho do outro lado se eu tiver um link que tem patch panel, 10 metros de cabo e tomadinha, versus um outro que tem patch panel, uma conexão no meio, tomada e tem 50 metros? Vai ser igual? E se eu comparar com outro que tem 2 conexões aqui, 90 metros de cabo, tomadinha e mais 2 conexões no meio, vai chegar igual? Não. Qual que vai chegar pior? Esse último, né? Mas os 3 estão dentro da norma. As 3 situações que eu falei são situações que a norma permite. Mas então, quando eu certifico, a qualidade vai cair, mas ela tem que estar num patamar, né? Eu tenho que ter uma qualidade mínima. Por exemplo, quando a gente falou de tomada, 127 volts, eu posso ter o quadro elétrico de entrada ali, 10 metros de fio e chegar aqui, certo? Se a concessionária me entregou a 127 volts ali, aqui vai ter 127? Não, vai ter uma queda de tensão pequena, porque só tem 10 metros de cabo. Mas se eu tiver 50 metros de cabo, não vai chegar menos? Quer dizer que eu não posso fazer? Posso, desde que lá na ponta não desça. Eu tenho que ter 127 volts menos, sei lá, 5 volts, não sei quanto que é. Se não for menos que 122, tá bom, tá valendo. Então aqui está 127 e lá está 122. Os dois estão corretos. Porque a norma já estabelece uma faixa operacional, sabe que vai existir essa perda e vai botar um limite aqui embaixo. Ó, não pode ser menos que 120, vamos dizer. Então, se for 127, 126, 125, 123, 122, está valendo. Se a norma diz que pode ser até 120, então quem faz aparelho elétrico tem que aceitar 120. Não pode dizer, ó, tem que ser 127, se for 126 não funciona. Por quê? Porque a norma já diz que é até 120. Então, todo mundo que fabrica eletrodoméstico tem que aceitar 120. Estou simplificando, né? Só para entender, né? Cabeamento é a mesma coisa. Cabeamento, a norma vai dizer, ó, se tiver uma conexão, 2, 3 ou 4, se tiver 10, 20, 50 ou 100 metros de cabo, pode cair até aqui. E todo mundo que fabrica placa de rede sabe que ele tem que aguentar até aqui. Então, mesmo que 90 metros, 3, 4 conexões seja pior do que 10 metros com uma conexão só,
todo fabricante tem que fabricar os equipamentos que suportem essa pior caso. Isso é para poder transmitir os dados. Senão, imagina, você vai ter que fazer a sua rede, mas sua rede só pode ter 50 metros, hein? Meu computador não funciona se for 90 metros, não é assim. Senão aqui é uma placa, ali é outra. Placa A, placa B, placa C, essa é mais barata, essa é mais cara. Não, é padrão por quê? Porque o cabeamento permite você ter essa qualidade daqui a aqui, e as placas de rede tem que aceitar no mínimo até aqui. Entendeu? Tem que casar uma coisa com a outra. Senão não é plug and play. Não, qual é o seu projeto de rede para saber se a placa de rede vai funcionar? Não é assim. Entrar lá no setup do bicho para configurar a velocidade. Então não é assim. Então o cabeamento permite qualidades para cima, não tem limite na verdade. Pode ser melhor o quanto for. O pior que o cabeamento permite, as normas vão dizer aqui. Que é o mínimo. E quem fabrica placa de rede sabendo disso, vai fabricar que aceita no mínimo até aqui. Daqui para cima. Daqui para baixo, né? Ela pode aceitar. Ela não tem que requerer aqui em cima. Ele tem que funcionar a partir daqui. Entendeu? Então não importa se o cabeamento tem 2 conexões, 3 ou 4, 10, 50 ou 100 metros. Se está dentro do que a norma definiu, as aplicações de rede vão funcionar. Tudo bem? Agora, a norma dá um limite, certo? Pior caso. Se eu falei que eu posso ter vários jeitos de fazer, quando ela dá esse limite mínimo, qual que ele tem que tomar como base para ser o mínimo? A que tem mais conexões e mais tamanho ou que tem menos? A que tem mais. Que é o pior caso. Certo? E se eu tiver menos, vai ser melhor. E a norma tem que garantir o mínimo, o pior. Concorda? Que nem a tensão. Não pode ser menos que 120 volts. Se for menos, não vai funcionar alguma coisa. E quem fabrica os equipamentos tem que aceitar ter 120. Então, qual que é o pior caso da rede elétrica? Ter pouco cabeamento ou ter um monte de cabeamento e um monte de quadro? Onde é que vai cair mais a tensão? Quando eu tiver um monte de cabo e um monte de quadro, certo? Então tem que garantir o 120 nesse pior caso. Quando eu tenho 3 quadros em sequência e 100 metros de fio, não pode chegar menos que 120. Porque se eu tiver só 10 metros é fácil, né? Quero ver se ele manter 120 com 5 quadros elétricos no meio e 100 metros de fio. Concorda? O switch vai funcionar com 98 volts até 140. Ele dentro dessa faixa 127. Aí eu estou dando um exemplo muito só para entender, né? Na verdade a tolerância do equipamento é maior, né, do que a norma de elétrica, mas é só para entender que quando eu estabeleço um limite eu vou pelo pior caso. Então no cabeamento é a mesma coisa. Quando se estabelece o limite do teste, ele pegou o pior caso que a norma recomenda de conexão dos componentes e esse é a base mínima. Então ele pegou o pior caso de comprimento e quantidade de conexões para estabelecer essa base. Se for melhor que isso, ou porque o cabeamento é melhor, ou porque tem menos conexões, ou menos distância, melhor para mim. Porque eu não posso estar pior que isso. Tudo bem? Mesmo assim a norma estabeleceu 2 limites diferentes. Porque entendeu que eu posso ter 2 momentos de teste diferentes. Vamos um por um aqui. Um deles chama canal e o outro permanente link. O que é o teste de canal? É o teste completo do link inteirinho que eu vou utilizar de uma ponta a outra. O que tem? O cabeamento, tem os patch pan, as tomadas e patch cords. E posso ter até 4 conexões no cabeamento. Por que 4? No mínimo que eu tenho que ter o patch pan, o rack e a tomadinha do outro lado, certo? Mas a norma permite um espelhamento. Em vez de eu conectar direto daqui para o switch, eu posso espelhar o switch num patch pan e fazer um cross connect. Então aqui são 2 conexões. E eu posso ter um ponto de consolidação, um ponto no meio do caminho de conexão, para que se eu mudar o layout, eu só preciso trocar esse pedaço do cabeamento aqui, ó, um eixo aqui para trás. Então eu posso ter o ponto de consolidação também. E essas são as 4 conexões, né? Então tem uma conexão, 2, 3, 4. E contando. Oi?
Essa conexão do ponto de consolidação ali, seria com patch cord? Geralmente é um patch cord grande, mas cada fabricante pode determinar como é que você monta ele, se compra montado ou não. Mas é um cabo com um conector, um fêmea e um macho aqui. O fêmea é dentro do patch cord. O fêmea vem daqui, né? Beleza. E a extensão é macho para até chegar na tomadinha. Então pode ser um cabo de extensão aqui, né? É um Uma plug operação uma de ponta. real, talvez isso seja uso. Já projetei alguns sistemas que é assim, que tem isso aqui na sala, aqui põe um aqui e um outro do outro lado. Aí você tem esse layout, você pluga ali e chega nas mesas. Daí amanhã, puta, não quero isso aqui, muda tudo. Aí você vai perder esses cabos, porque vai ficar curto, né? Sim. Então você arranca esses cabos todos, muda tudo e refaz dali até a mesa. Mas não aí mexe dali para trás. Poderia ser um rádio secundário com patch panel também? Pode, mas não pode ser cross connect. Não pode chegar cabo de um patch panel, sair do outro e ter um patch cord, porque vai ser duas conexões. Tem que ser uma em cima da outra. É fêmea com macho. Pode ser feito em rack, mas tem que ser chegar no patch panel e já plugar o cabo que vai sair para a tomada. Tá? Pode ser um rackzinho também. Mas geralmente é menor, né? Vai embutido num armário, embaixo do piso elevado, no forro. Mas não é muito comum hoje em dia, mas Vai que. é funcional, bem interessante. Tá? Então, o canal é isso. Então, a norma estabelece, se eu fizer bem feito, com componentes certificados na categoria que eu quero, e eu mantiver dentro da regra dessas 4 conexões, dentro de 100 metros de ponta a ponta, incluindo os patch cords, a norma estabeleceu o pior caso de desempenho dos testes aí. Então, quando eu for testar, tem que dar daí para melhor. Ah, mas eu não tenho 4 conexões, eu tenho 3, que é o caso aí, ou 2, vai ser mais fácil passar. Menos conexões, provavelmente vai passar melhor, mas não tem outro limite. O limite é o mesmo, o limite de canal é 1, e foi baseado nesse pior caso. Tudo que eu fizer tem que ser melhor que isso. Quer dizer que nesse caso aí eu não posso usar o permanente link, tem que ser o canal. Então, na hora de testar, o que eu vou usar? O adaptador de canal dos dois lados. Porque ele já tem um. Né? Por causa das conexões, né? Então, porque nem tenho como colocar o outro, porque o outro já tem o plugzinho e eu não tenho como testar o patch cord. Então, para eu testar esse modelo aqui, o adaptador tem que ser o de patch cord. Agora, uma pergunta. Eu fiz um treinamento da Furukawa, que também é estruturado. E quando eles falaram que o patch cord já veio testado. Sim, geralmente mesmo. Há realmente essa necessidade de certificar o patch cord? Ou seria... Não é obrigado. Vai dar a conveniência do que o cliente quer. O fabricante. Eu estou comprando Pra um dar telescope garantia. da vida, que ele já vem Não é obrigado a testar o patch cord. homologado e que está testado. Para que eu vou testar ele? Não necessariamente é A obrigado. certificação é até o ponto, né? Então, tem as duas, a gente vai ver que tem a certificação do canal, incluindo o patch cord, e tem sem patch cord, que é o permanent link. Vai do gosto do freguês O que está em projeto, né? ou que o projeto determina. Como você falou, tem fabricantes que não requer o teste do patch cord, então não precisaria testar como canal, usaria o próximo que a gente vai explicar, que é o permanent link, que exclui os patch cords. Mas às vezes precisa testar o patch cord, porque de repente o patch cord não é certificado pelo fabricante, é um patch cord reutilizado. Pode dar uma nova De categoria passagem inferior. também, né? Que às vezes A perda também pode ocorrer outra perda. Pode ser que danificou o patch cord, Categoria inferior no mercado. categoria sem querer, você pegou um patch cord de categoria inferior. Então pode ser interessante testar tudo, mas não é obrigado, depende do projeto, depende do contrato. que vai dar diferença na hora que você colocar os patch cord do link permanente. Né? Sim, dá diferença. Se o patch cord tá bom, deveria passar no teste. Se o patch cord Mesmo bom, ele vai dar uma caída diferença. dá diferença. É dentro da noção. Tem várias coisas. Mas se tudo está bem feito, com o patch cord correto, tem que passar no limite de canal, porque ele foi feito já com o patch cord. O limite do canal foi projetado já para ter o patch O pior cord. cenário seria esse aí, como Esse expressa é na o norma. pior cenário. Até mesmo Mesmo porque que alguns fabricantes não
né? Porque de qualquer forma você vai ter, Dica, você né? vai usar a máquina com um petcore para poder Você pra vai poder usar com ligar petcore, não tem jeito. Não tem jeito. Mas é que tem fabricante que não requer testar. Não Assim. recomenda. Nesse caso, Não é que não requer, não precisa. Você pode testar, mas não é necessário. Então, Eles fizeram aquelas variáveis do cabo é novo, o cabo é mexido, o cabo exatamente. Ou ou para diagnóstico, tá funcionando, mas amanhã parou de funcionar. Puta, não tá entrando na rede. Aí pode ser que danificou o petcore, alguém puxou, trocou. Aí você testa tudo para diagnosticar. É o petcore, não é o petcore, é o petpen. Então pode ser interessante. nesse cenário aí, o mesmo cenário, se só tirar os petcores, você poderia usar o link permanente. Sim, mas daí é outro modelo que a gente vai falar. Mas eu falo nesse cenário aí. Só removendo Com essa o quantidade de conexões aí. Isso, tirando, exatamente. Só tirar o petcore e testar direto com o Permanente permanente. link, é isso aqui. Isso. Pode. Vai na boa. No mesmo lugar cabe os dois testes, né? Na mesma instalação cabe fazer com canal e cabe fazer com permanente link. Depende da situação. Por exemplo, permanente link é aqui, ó. Você vai testar do petpen até a tomada. Pode ter ou não o ponto de consolidação, mas não pode ter o espelhamento. O espelhamento, ele necessariamente, ele vai... necessariamente vai ter essa parte aqui que termina em RJ. Não tem como eu testar com esse cara aqui. Então, se eu tiver espelhamento, para testar tudo tem que ser modo canal. Agora, se eu não tenho espelhamento, eu posso testar como permanente link. Só que aí eu uso essa ponteira dos dois lados. Aí eu plugo de um lado no petpen e do outro lado na tomadinha. Aí é outro limite de norma, diferente do limite de canal, que foi feito já com 3 conexões e não 100, mas 90 metros de cabo, que já está desconsiderando o petcord. Então é um outro limite. Tipo, na elétrica seria um limite 120 volts, outro 115, por exemplo. Não é a mesma coisa, né? Mas para vocês terem uma ideia, são dois limites diferentes. Um está contabilizando 100 metros e 4 conexões, e esses são 90 metros e 3 conexões. Qual que é mais exigente? Mais conexões. Esse. Porque isso aí quase não tem nada para poder estar dando interferência, né? Não é que não tem nada, tem bastante coisa, assim, mas falta tem o menos petcord. coisa para dar interferência. Tem menos coisa, não tem o petcord. Então, tem menos emenda. Ele é mais exigente. Por que ele tem que ser mais exigente? Porque se eu testar o link do jeito que está com o permanente link, quando eu colocar os petcords e testar como canal, tem que passar no teste. Então eu tenho que ter essa diferença de desempenho entre o permanente link e o canal para acomodar o petcord. Entendeu? Então o permanente link tem que ser mais exigente, porque eu ainda vou pôr o petcord. E quando eu puser o petcord, melhor do que o canal. Porque quando eu colocar o petcord, ele tem que ainda passar no teste canal. Então tem que ter uma diferença mesmo de um para o outro. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Depende. Eu vou fazer uma obra agora nova, provavelmente não vou esperar os petcords todos estarem instalados para testar. Eu já testo a instalação que eu fiz. Eu chamo de instalação permanente, do rack até... que vai ficar lá. Vai ficar lá, do rack até as posições de trabalho. Testo como permanente link, tudo, vou embora, recebo, tchau. Aí o cliente vai usando os petcords que vêm homologados de fábrica, em tese funcionaria. Mas tem lugar que não é assim, tem lugar que quer que testa já com os petcords. Você testa modo canal, que já inclui os petcords. Então depende de cada situação como é que você vai testar. Às vezes você testou tudo como permanente link, entregou a obra, foi embora, aí a pessoa começa a instalar o petcord e de repente um dia dá problema. Aí te chama, como é que você vai fazer o diagnóstico? Canal. Porque aí você não sabe se o petcord que ele está usando é aquele que você forneceu de fábrica, se o cliente comprou outro vagabundo, ou se danificou qualquer outra coisa do cabeamento. Então você testa canal para diagnosticar. Se o usuário da mesa trocou com o dele. Pode ser. Levou para casa que estava zoado para trocar com a aqueles, empresa. tudo ruim. Então você não sabe, pode ser qualquer coisa. Aí você testa canal. Data center. Muito acontece com o data center, você instalou um link novo de um rack para o outro. Você vai testar como
permanente link, de um patch pane até outro patch pane. Testou todos os 24 cabos que você passou, beleza. Daqui a um mês você vai ativar um servidor aqui nesse link. Um servidor aqui, um switch lá e um patch cord de cada lado. Aí você põe esse patch cord, e faz um canal só desse link que você vai ativar. Para ter certeza que esse que você está montando mais os patch cords estão bons. Você já sabia que o permanente link estava bom, mas agora eu pus os patch cords, eu quero ter certeza de novo que incluindo os patch cords continua bom. Então o data center geralmente faz as duas coisas. Um permanente link e depois quando o canal a cada ativação. Então aí depende. Cada caso vai requerer um ou outro ou os dois. A norma previu os dois, criou os dois limites para você usar conforme a necessidade. Detalhes agora. Meio-dia, meio-dia e meia que vocês querem parar? É interessante. Enquanto estiver interessante, vai indo. Continua. Continua. Tá bom, então até meio-dia eu repasso a pergunta meio-dia. Detalhes. Agora o diabo mora nos detalhes, vocês sabem, né? Então, detalhes. Primeiro grande detalhe, que é grande mesmo. Primeiro slide. Bom, para fazer o teste de canal, lembra que eu falei que eu tenho que usar o adaptador de canal tanto no principal quanto no remoto, certo? Sim. Que é esse cara aqui. Vocês têm só um lado com isso, mas isso aqui é só para você ver a configuração. Para testar, é os dois iguais, certo? O que o canal não testa? Tem um negócio que o canal não testa. Por norma, não é problema da Fluke. A norma diz para não testar. A conexão do patch cord aqui. Tá vendo uma bolinha vermelha ali? Ó? Excluído da medição. Então essa conexão do RJ macho do patch cord aqui não está inclusa e nem do outro lado. O resto está incluso. Então o cabo do patch cord ir para lá até aqui, esse cabo está incluso no teste, mas a conexão aqui não está inclusa. Isso está fora da medição do canal. No caso, esses dois adaptadores. Não é o adaptador, é a conexão. O RJ É tanto fêmea quanto macho. Isso aqui é uma conexão. Porque o equipamento não consegue testar só um lado, só o macho ou só o fêmea. Ele testa uma conexão. Essa conexão e esta não estão inclusas no teste, está fora do teste. Então, se isso está com problema, pode ser que o teste não pegue. É difícil acontecer, mas pode acontecer. Né? Essa conexão está ruim, o teste não pegar. Tá? Agora, a norma pede para não testar, mas a Fluke testa alguma coisinha. Isso aí. Ela faz um teste por conta própria, aí já não é mais o que a norma pede. A Fluke testa uma coisa só, que é o Next. Depois vocês vão saber o que é o Next, mas a Fluke testa o Next dessa conexão aqui. E se vier fora do que a Fluke acha que é importante, ele dá essa mensagem aqui na tela na hora do teste. Patch cord ruim, seja no lado remoto ou no lado principal. Depende de qual das duas deu problema. Ele vai reportar na tela na hora do teste, mas isso aqui não vai mostrar no relatório, vai mostrar só num cantinho no relatório. Por quê? Porque não é teste da norma, é um teste da Fluke. Entendeu? Pode ser que o teste passe, aqui deu falha, mas pode ser que pela norma passe esse canal. Mas mesmo assim pode ser que tenha essa falha e isso fica reportado no relatório. Porque esse teste não é incluso pela norma. Mas essa falha seria... Então, pode ser tanto o RJ macho do patch cord quanto essa cabeça com problema. Pode ser as duas coisas. Na prática, o que você faz? Você troca o patch cord. Se continuar o problema, troca o patch cord. Se continuar o problema, troca isso aqui, porque já não é mais o patch cord. Inverter não vai dar diferença. Ele vai ler qual das duas pontas, se é no receptor ou Sim, se você pegar o patch cord e inverter e passar no teste, não é mais isso aqui. É o patch cord. Mas, por exemplo, eu inverto, continua dando problema. Se eu trocar uma pela outra aqui no receptor, ela vai indicar qual dos dois está dando problema? Sim, ele vai dizer que o patch cord está ruim no principal ou no remoto.
Então trocou, Se você vai trocou, saber. e se foi Inverteu junto o cabo, o problema, ele continua dando defeito. Você trocou o cabo, continua dando defeito. Você Aí troca você as inverteu. pontas. Aí se ele mudar o lado do defeito, você sabe que é o aparelho. Exatamente. Você faz isso aí. Se trocou isso aqui por outro e o defeito mudou, é isso aqui. Aí você entra naquela tela de verificação e vê quantas vezes foi. Né? Se passou de 5 mil, você já fica. Putz, passou. Vai para o bolso. Mas se não passou de 5 mil, pode ser que tenha danificado também. Porque às vezes você colocar um RJ mal crimpado, pode abaixar os pinos demais. Né? Já vi acontecer isso. O cara colocou um petcord mal feito e danificou isso aqui. Aí tem que comprar outro ou mandar para assistência técnica, porque eles conseguem trocar só esse conector e fica mais barato do que comprar inteiro. Então tem essa opção também de trocar só o fêmea. Se é isso que danificou, né? Qual a média de valor de uma peça dessa? Uns 15 pinos. Não, mais barato. Acho que é permanente, né? O permanente link é 4 mil e pouco. Não, 15 mil não pode ser. Não, moço. Não tem ideia, mas esse valor não é. Pá, é 4 Pode ter mil e pouco. certeza. O adaptador, então trocar aqui é menos. Trocar aqui é menos. Pode ser que seja 1.000, não sei. Mas é menos do que comprar um desses. Eu nunca fui que mandasse uma listinha de preço pra gente. Tem que Pelo menos a Fluke saber, não né? manda. Até onde você A Fluke consegue não manda, tem que ser no distribuidor. passar o cartão, né? Tem que ser o distribuidor. O distribuidor Tem passa. uma só, o bom é isso, que é no Brasil inteiro, pra mim, fica muito bom para o lance do monitoramento dos equipamentos. Quando vai para questão de roubo, desvio. Então não tem muitos porque é muito caro montar um laboratório. Tem que comprar equipamentos caríssimos, nem ninguém quer. Se paga depois de 10 anos só. Então esse é um dos detalhes. O conector, né, essa conexão não entra no teste, mas a Fluke faz um teste dela e te dá um aviso se ela acha que não está bom. Aí tem esse negócio de saber se é o petcord ou se é isso que deu problema. Tá. Tudo bem aí? No Permanent Link não tem isso. O Permanent Link e essa conexão com o Pet Panel, por exemplo, isso entra no teste, mas isso não entra no teste. Então, se isso der falha, ele vai dizer, pino aberto, porque quebrou o fio aqui dentro. Aí, se você vai mesmo diagnóstico, troca, e dá sempre o mesmo fio aberto. Vou te então, dar 0 metros, né? 0 metros é da frente. 0 metros é daqui para trás, né? Então, você troca, mas daqui para frente entra no teste. Tudo que está daqui para frente, Pet Panel, cabo, né? Só o que está fora é daqui para trás. Então, esse é um detalhe. Outro detalhe. Não está errado, mas pode ser problemático você fazer o seguinte. Instalou tudo. Do hacker até o usuário. Só que na hora de testar, em vez de usar Permanent Link, que é o mais indicado, você vem e usa um par de petcords, o mesmo par de petcords, para testar tudo no modo canal. Errado, não está errado. É um teste válido. Mas você está usando o mesmo petcord para tudo. Se esse petcord está ruim, você está botando ruim em todos os testes que você vai entregar para o seu cliente. Ou se colocarem um ruim depois, não é o mesmo. O ideal seria já testar com o petcord que vai ficar no local clipado. Mas nem sempre tem, né? É o ideal. Para o modo canal, o ideal, para que serve o canal? Para testar com o petcord que vai ficar. Se você testa com o mesmo petcord tudo, você tem, primeiro, se o seu petcord está ruim, influencia tudo. E você não sabe o que o cliente vai usar depois. Pode ser que esteja ruim depois, não adiantou nada o teste. Ele compra, ele certifica o link permanente e depois compra os petcord do ting-ling. Então, aí dá problema, né? Então, cuidado, né? Testar tudo com o mesmo petcord pode ser enganoso. A quantidade de inserção no próprio petcord vai desgastar ele. Isso, se você ele tem vai 1000 danificar. pontos no mesmo cabo, não vai ser a mesma coisa. O ideal, se for testar canal, se você for certificar o canal, já deixar com cada um com seu petcord. Porque aí você já está certificando que está ali. Que está ali vai o cara não vai trocar, vai pôr um mais baratinho depois. Depois vai falar, sua certificação não funcionou. Então tem que tomar esses cuidados, né? Testar tudo com o mesmo petcord tem esse problema. Você não está testando o que vai ficar lá e se esse cara danificar, vai refletir, todos os testes seus vão estar ruins por causa desse petcord ruim que você usou. E é o que você falou, depois de 1000 conexões, ele já não é mais a mesma coisa, já não está mais garantido.
Geralmente até os fabricantes são 750 exceções, já garante. Esse cara não, esse cara é 5.000. E mesmo que passar de 5.000, né? enquanto ele não der falha, vai embora. Porque a falha que ele dá é mau contato aqui por ter desgaste. Porque aqui dentro ele não é crimpado. Aqui dentro é um circuito impresso, soldado. O que pega nos pet cords é que dentro do conector começa o fio, né, mexer, não sei o que lá, dar mau contato, e esse aqui não. Os fabricantes, cada um com a pressão lá no terminal fêmea, quando você vai conectando aí. Vai desgastando. Então aqui o desgaste é físico, então se não deu problema nenhum com 5.000, você vai usando. Ele não vai influenciar, mesmo porque ele desconta qualquer problema de desempenho daqui para trás. Então, tendo um pet cord ruim no canal que está incluso no teste. Tudo bem até aí? Uma coisa que a gente vai aproveitar e falar aqui, mas vai explicar melhor ou hoje no final do dia ou amanhã cedo. Se eu usar isso aqui, né, o modo canal, só que em vez de botar o canal, testar só um pet cord com isso, faz sentido? Faz. Se você quiser saber a qualidade do pet cord. Mas o que ele vai estar usando aqui? O modelo canal. O canal foi feito com base em tudo isso várias aqui. Se você botar um pet cord de 2 metros, sem testar nenhum, contra isso tudo aqui, ele pode estar muito ruim, né, sem passar. Ele Você vai está dar um resultado comparando positivo. ele com o canal. Né? Então, não é um teste. O que é válido dele? Pinagem. Então você não vai quebrar. Ou se para ver se tem algum fio quebrado. Aí tudo bem, aí funciona. Mas para saber o desempenho desse pet cord, se ele atende a categoria 5E, 6 ou 6A, não funciona. Não é indicado você tirar medidas dele. Não, porque ele está comparando com o canal inteiro. Ele não valida esse cenário, né? Não. E tem como fazer. É só testar o funcionamento, se está funcionando ou não. Se tiver qualquer defeito, você já sabe que Físico, não pode né? usar. Defeito Físico, Fio. Físico. Só isso. 2 cabos, 4 pet cords fêmeas e pet cord. Vamos ver depois. Vou explorar isso depois, mas pegar como canal de cara, botar um pet cord e testar não é válido. É só para testar se a parte física a parte dele está física dele. funcionando. Está todo os pinos ali, não caiu. É que nem o cara que não entende nada de mecânica, parou o carro na estrada, ele abre o capô para ver se o motor não ficou na estrada. É mais ou menos isso, né? Você tem os testes livres Faz isso também, né? Faz isso também. Mas se tiver esse, aproveita. Mas é só isso que ele vai. Mas é só isso que ele vai verificar. Você falou do mecânico, do cara que não entende nada, é exatamente isso. O cara passa o olho, parece até com propriedade que sabe alguma coisa, mas não adianta o motor caiu? Óbvio. Tá, então no final do dia ou amanhã cedo a gente vai falar especificamente de testar o pet cord, quais são os detalhes aí, né? Mas saibam que como canal não testa. Só a parte mecânica. Só a parte mecânica. Bom, só que a norma dá esses 2 tipos de testes, 2 limites diferentes. Então quando você for escolher a norma, além de dizer qual país, se é a ANSI, se é a ISO e tal, ali dentro vai ter as categorias, porque a gente viu que o limite muda para cada categoria, e ali dentro vai ter Permanent Link e canal, porque o limite muda também. Para Permanent Link é um limite, para canal é outro limite. Então na hora de escolher o limite é tudo isso. Qual país da norma, qual categoria e se é canal ou Permanent Link. E cada uma dessas combinações te dá um limite diferente. Tá? Então, cada limite de categoria, limite de canal, Permanent Link é diferente. Então, na hora de escolher isso, eu tenho que saber exatamente o que eu vou testar e o que eu quero testar. Qual a categoria, se eu quero testar como Permanent Link ou como canal. Senão eu vou ter um resultado que não tem sentido. Tudo bem? Só que ainda tem mais 2 no equipamento, além desses 2 que eu falei. Ou seja, além do Permanent Link e do canal. Tem esse que é da Fluke, que não está na norma, que é o Permanent Link modificado de conector único. O que é isso? Isso é uma demanda do mercado de alguns anos atrás, quando tinha-se o cabeamento que chega na ponta sem tomadinha, liga direto no equipamento, quando é câmera,
televisão, fone de acesso wireless. O pessoal muitas vezes não quer montar a tomada e botar um patchcordzinho. Quer pegar o cabo, crimpar e plugar no ponto de acesso. Em relação às câmeras, estamos fazendo um projeto lá na CEP, que é assim, patch panel e a ponta macho. Aí tem que ser... Então, como é que testa? Vocês viram que tanto o Permanent Link como o canal não dá. Porque o Permanent Link dos dois lados é assim, e canal dos dois lados é assim. Então nenhuma das opções vai testar do patch panel, que é fêmea, até aquela ponta que é macho. Então a Fluke criou esse teste que é o Permanent Link modificado. Ele pegou a mesma norma de Permanent Link, só que aí a ponta do remoto você põe um canal e deixa você testar do outro lado o plug. Fica uma cabeça de cada. Uma cabeça que é Permanent Link do lado do rack, cabeça de canal daquele lado. Só que tem o mesmo inconveniente do teste de canal. Esse RJ não está sendo testado, porque a cabeça de canal não inclui essa conexão aqui. Você está testando tudo, menos essa conexão. Também vai dar aquele aviso se ele achar que essa conexão está ruim, mas é um aviso fora da norma. Mas deixa você testar. É um jeito de testar. Senão não daria para testar. E se não usar assim, tipo, lá no rack é o Permanent Link, na outra ponta o canal. Colocar canal nos dois lados. Daí é errado no caso que usou o patchcord. Ele vai dizer, tá errado. Tá errado, o que querendo não estão fazendo. Ele até, eu acho que até deixa fazer o teste, mas ele dá um aviso dizendo, tá configurado de um jeito e está fazendo com um adaptador diferente. No relatório fica... normal, é só se tiver no relatório especificado, como você falou. Ele vai escrever no relatório que está diferente, mas tem cliente que não vai ligar, né? Entendi. Mas o jeito melhor seria Permanent Link de um lado, canal do outro, e na hora de escolher, tem que escolher esse Permanent Link modificado. Não é nem Permanent Link, nem canal. É o modificado. Só que não é o melhor jeito. Por quê? Porque ele exclui isso aqui. Aí a norma americana, e agora a ISO também, e a brasileira também, está permitindo o MPTL, que é a oficialização disso. Permite agora na norma você ter essa situação da RJ macho do outro lado. Mas a norma pede para você testar isso. Não pode mais ignorar esse conector aqui. E aí que vem o problema. Como é que eu testo essa conexão aqui se a cabeça de canal não testa essa conexão? Usando outro adaptador que não é esse. Tem um próprio só para testar. Deixa eu entender que pode ser urgente aqui. Não tinha isso? Alô? Sobre tudo é urgência, não estou vendo a aula. 2.2. Sim. Tá bom. Tá, então a norma agora reconhece essa técnica, chama MPTL, Modular Plug Terminated Link, ou seja, um link que é terminado num plug modular, que é o nome bonitinho para o RJ macho, né? Só que ela requer que isso seja testado e o módulo de canal não inclui isso aqui. Fisicamente falando, não dá para ele testar isso. Então, cada fabricante de equipamento de teste deu um jeito diferente, a Fluke deu um jeito lançando um outro cara desse daqui, chamado adaptador não de canal, adaptador de patch cord. Não vem no kit, porque não vem no kit. Então, se alguém precisar certificar isso, é uma exigência do cliente. Tem como testar? Tem que comprar um adaptador de patch cord. Aí vai adaptador de patch cord, não de canal, desse lado, Permanent Link do outro, e aí na hora de escolher a norma, tem canal, Permanent Link e MPTL agora. Você escolhe MPTL, que vai ser exatamente isso. Permanent Link do lado do rack, adaptador de patch cord do outro lado. E esse adaptador de patch cord inclui aquela conexão no teste. Aí ele está realmente testando o desempenho daquilo. Ele não vai testar a ponta, né? Não testa a ponta. Se funcionar, beleza, mas se não funcionar, você vai ficar naquela incerteza. Será que é? Será que é, não é? Refaz. Agora, vai ser obrigado a testar assim? Depende da instalação, do cliente e do fornecedor. Tem fornecedor que exige esse teste para ser válido, para dar a garantia de fabricante. Tem fabricante que não exige. Por exemplo,
eu sei que a Panduit, por exemplo, eles fornecem um conector macho CAT6 e 6A para montar em campo. E aí tem que se testar esse conector, seja com esse adaptador de patch cord ou de outra maneira. Já com o Scope, esse tipo de solução eles fizeram diferente. Eles fornecem um rabicho, onde a RJ já vem pronto e tem uma emenda atrás IDC. Então você chegou no final do cabo, você compra esse rabicho, chama CCA. Põe o cabo ali, decapa o cabo, põe ali, aperta, ele faz uma emenda no patch cord. Como a RJ já vem montada de fábrica, não precisa testar esse RJ. Então ele não precisa disso aqui. Como é o nome do rabicho? No caso da Conscope, ele é o CCA. Como é que é? CCA? Depois eu procuro lá, eu acho que é CCA Porque também. a gente está num projeto que é justamente para Scope. É Conscope? E vai ter isso aí? Vai. Ah, vocês têm contato lá? Cara, Na Conscope? quem está fornecendo o cabo é o contratante, né? O material. A gente só entra com a parte de serviço, de lançamento. Você pode passar mas eu contato acho que do engenheiro de suporte da Conscope, ele pode explicar direitinho. Eu fui comprado até aqui, eu não também importado. Se for o caso, você fala com ele lá, o Luiz Domingos. Ele pode te dar um real por isso. No meu canal, ó, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho da notificação. Estou assinado lá. Tem um vídeo lá que eu entrevisto o Richard da Fluke, que não é mais da Fluke, ele saiu, e o Luiz da Conscope, só sobre MPTL. Uma live só sobre isso e ele explica essa solução e como testar. Se quiser acessar lá, ele mostra qual é o produto direitinho, como é que faz. Mas qualquer coisa eu passo o contato dele. Passa até pra gente, Tá. se for o cara acessível, acompanha. Legal. Tá? Então, da Conscope não precisaria testar com esse patch cord adapter, por quê? Porque já vem pronto a RJ. É como se fosse um patch cord comprado de fábrica, não precisa testar. Né? Bastaria testar como canal, por exemplo. Ou como aquele permanente link modificado, eles aceitariam. Porque o RJ já vem de fábrica. Né? Então depende do fabricante, depende do cliente, qual que você vai usar o teste. Mas saiba que tecnicamente essa é a diferença. Se eu testar como canal ou permanente link modificado, esse RJ você não está testando o desempenho dele. Para você incluir o desempenho desse RJ só com a modalidade MPTL usando o adaptador de patch cord. Tudo bem? Agora, o que cada obra vai requerer? Muitas vezes o cliente nem conhece tudo isso que a gente está falando aqui, então vai exigir coisas diferentes. Você segue o que o cliente quer. Mas vocês sabem tecnicamente agora como é que inclui ou não inclui esse conector. O que você tem que fazer. Tudo bem? No caso no modificado, por exemplo, se chegar ali no final, você quiser colocar fazer mais uma emenda para fazer um teste. A Panduit vende uma extensão para isso. É um RJ, é um patch fêmea e cord macho. com fêmea e Aí macho. você vai usar como se ela fosse uma emenda no Isso. meio do canal. E aí ele vai incluir esse conector que está para trás. Aí eu vou testar com um adaptador de canal normal. Isso, exatamente. Então tem fabricante que tem isso. A Panduit tem esse adaptador justamente para isso. Que aí eu posso saber, aí eu já tenho como saber se o aquele conector tá legal. Bom, não, exatamente. Então existe essa possibilidade também. Então, toma cuidado com esse rabicho, porque senão, se esse rabicho tiver com fêmea ruim, ele que vai dar problema, né? Não o macho. Né? Por isso que quando a gente já vem montado de fábrica, isso daí precisa ter certeza que pelo menos aquele que ele forneceu tá bom. Né? Porque tudo que você põe no meio de uma medição acaba entrando no bolo também. É mais incerteza às vezes. Né? Mas é possível. O parâmetro vai acabar caindo na hora da medição, né? Porque vai ter mais interrupções no meio do canal. Se passar, ótimo, né? Porque se você pôs mais um negócio e ainda passou, quando você tirar, melhor. Okay. Geralmente. Entendido isso? Então, desses 4 que a gente viu, canal, permanente link, permanente link modificado e MPTL, o único que não está na norma é o permanente link modificado, que foi que a Fluke lançou no meio do caminho aqui antes de não estar pronto para isso aqui. Foi uma Gambi. Foi uma Gambi. Né? Agora, se tiver essa pergunta na prova, quais são de norma, não vai ter essa opção de MPTL, porque a prova foi feita antes de sair esse MPTL da norma. Que bom.
Mas aqui não vai ter nem a alternativa também, né? Para confundir. Então esquece isso aqui na hora da prova, vai ter essas três aqui. Bom, meio-dia e 15, vamos almoçar? Bora. Vamos lá? Pode deixar as coisas aqui? Pode. A gente vai trancar a sala, Lourenço? Sim. Tá ótimo. Ó, vamos tentar começar 1h15 em pouco.